um dia memorável, aonde comemora-se o Dia das Mães, e não poderia deixar de vir dar um abraço na sogra, né? Sogra é especial. E quando nós falamos que nós viemos aqui, ela falou assim: eu vou junto, porque eu não posso deixar vocês dois sozinhos. Vamos lá, sogra. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Mas eu louvo a Deus pela vida da irmã Zilde, né? E hoje, esse dia tão lindo, sempre a gente costuma dizer, as mães é privilegiada em tudo, irmão. Mês de maio é o mês mais bonito que tem. Dos pais, a turma se chama mês dos cachorros loucos, que é o mês de agosto. Não é isso? Os mais velhos falam, mês de agosto é o mês dos cachorros loucos. E até nisso os pais levam a sorte, né? Mas bendito seja o nome do Senhor para sempre, né? Que também, se não fosse os pais, não teria a mãe também. E eu estava lembrando do hino que foi lançado agora. Até a juventude vai ajudar eu a cantar só o refrão do hino. É um hino bem conhecido. Essa juventude aqui eu sei que já conhece ele, porque foi lançado agora recentemente, que diz assim: neste mundo de dor, cheio de desventura, tão feliz quem tem mãe, seus conselhos guarda. Vossa mãe sempre amai vossa mãe, pois um dia Jesus vem buscar vossa mãe. Aprenderam? Aleluia. Isso mais ou menos foi lançado lá por uns 2000, eu não vou dizer os anos não, meu, porque mas os 1000 e bolinha foi lançado esse hino, né? Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, o que nos interessa nessa noite, a palavra do Senhor. Mãe, como nós já ouvimos aqui, é bom ter mãe. E quem tem sua mãe, que louve a Deus, que ore a Deus por ela. Quantos filhos aqui oram pela mãe? Levanta a mão. Sim, Deus conhece, hein? É bom lembrar da mãe todos os dias, né? Não é só nesse dia. Esse dia, claro, é um dia que se comemora, mas quando a gente vê quem lucra com isso é o comércio, né? Mas o dia é bom todo dia você levantar cedo e dizer bom dia, mamãe, porque hoje quem dá benção para a mãe ainda? Levanta a mão. Porque hoje tem, antigamente a gente levantava benção mãe, benção pai, não era? Deus te abençoe, meu filho, que você tenha um dia abençoado. E a gente já levantava com a benção da mãe, a benção do pai. Hoje não, hoje às vezes nem bom dia, às vezes o filho não dá. Às vezes sai de casa, nem lembra de falar para a mãe: mãe, eu estou indo ali, mas já estou voltando. Eu me lembro muito bem da minha mãe. Eu sempre digo isso, irmão. Mãe, só que tem mãe também que ela é uma mãe toda especial. Minha mãe, por exemplo, eu vou dizer aqui porque isso eu posso dizer, irmão, com toda franqueza. Minha mãe era uma mulher que orava 24 horas por dia. 24 horas. Minha mãe, se ela estava cozinhando, mas você via, a gente percebia igual a Ana, a gente percebia os lábios dela, ela balbuciando os lábios. Se ela estava lavando roupa, e era na mina, no batedor, não era na máquina não, que hoje é a facilidade, né? E tem tanta mãe que reclama ainda: filho, por que você vai? Mas minha mãe, aonde ela estava,
Era uma mulher que a gente olhava e ela estava mexendo os lábios, orando. E eu tive esse privilégio de ter essa mãe. Mas chegou o dia em que Deus a resolveu levar para si. E até hoje sentimos saudades da nossa mãe. Lembramos muitos, mas também glorificamos a Deus, porque aprendemos muito com a nossa mãe. Ela sempre orava. E nós éramos em 8 filhos, mas como o pastor Gerson falou aqui, minha mãe também. Um ovo era repartido para os 8 filhos. E hoje a gente vê tanta fartura, hoje a gente vê, e às vezes a gente visita algumas famílias, e quando a gente percebe os filhos às vezes maltratando a mãe, porque o alimento, de novo esse alimento, de novo isso aqui, né? Mas naquela época o zoião comia solto e era repartido ali para os 8, não interessa, cada um comia um pedacinho. Quando não era o zoião, era o cabo de rei, não é? E não faltava mistura, e nós glorificávamos a Deus, adorávamos o Senhor, né? É por isso que você que tem mãe, jovens, mas valorize sua mãe, porque você só vai sentir falta o dia que ela for embora, o dia que ela partir para estar com Cristo. Você vai sentir muita falta. Eu tenho os 3 filhos meus, mas até hoje eles sentem falta também da mãe. Sentem muita falta da mãe que se foi. E às vezes vai assim repentinamente, mas o importante também para as mães é partir com a certeza da salvação. Queridos, mas vamos abrir a nossa Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou deixar aqui uma rápida palavra nessa noite, visto que sei que o pastor Gerson nessa noite tem várias coisas ainda para estar realizando aqui. Aos Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 26, 27, 28, 29, 30, nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão o conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Uma palavra, creio que muito conhecida de todos, mas nós aprendemos algo muito especial nessa palavra, irmãos. Nós vemos quando o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando que todas as coisas
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra de Deus fala todas as coisas, ela está incluindo as boas e as ruins que acontecem na nossa vida. Porque ser cristão, servir a Deus, não é só flores, não é somente paz, gozo, alegria, prosperidade, quanto muitos aí estão pregando somente isso, prosperidade, né? E não é isso, na verdade não é isso. Ser cristão verdadeiro para ir para o céu é passar por perseguição, é passar por luta, é andar com firmeza aqui neste mundo, sabendo que todas as coisas, por isso que quando, eu não sei, você que está passando por um momento difícil na sua vida, mas adore ao Senhor. Tem um hino que diz assim: adora ou questiona? Qual é melhor, adorar ou questionar a Deus? Será que não é melhor adorar? Porque Ele que conhece, todas as coisas são determinadas por Ele. Então, quando está passando por alguma dificuldade, lembre-se de uma coisa: em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, em vez de você às vezes criticar, em vez de você se maldizer, mas adore ao Senhor, porque você não sabe o propósito de Deus através dessa luta, através dessa adversidade que você esteja enfrentando na sua vida. Porque em tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito e nós tiramos lição para nós mesmos. Sim ou não? Sim, tiramos lição, irmão. Seja para o nosso crescimento espiritual, seja para a nossa vida cotidiana, mas nós tiramos lição. Através dos sofrimentos, através das angústias que nós passamos. E o próprio Jesus, Ele nos deu um exemplo, porque quando Jesus, Ele chama os seus discípulos e ele volta para o seu lugar de honra, mas Jesus ensina para os discípulos: olha, no mundo vocês vão ter paz. Não foi isso? Amém? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, quem é Ele? Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Nós somos filho dEle. E qual é o pai que não quer ver um filho vencedor? Qual é a mãe que não quer ver um filho vencedor? Então nós estamos aqui nessa noite porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Existe um propósito nessa aflição que você está passando. Existe um propósito de Deus. Se você é fiel, se você está em obediência à palavra do Senhor, existe algo especial que você vai tirar dessa luta que você está passando, dessa perseguição que você está passando. Agora, existem pessoas que às vezes, meus queridos, passa a prova, passa a luta. Nós também precisamos entender esse lado, que existem pessoas que passam por provações, que passam por luta, não porque Deus quer, mas às vezes porque Ele não quer obedecer a palavra do Senhor. Mas, meus amados irmãos, uma coisa muito interessante, Paulo aqui nesses versículos, ele vem dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está aqui nessa noite não é por um acaso. Nós estamos aqui nessa noite não é porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui nessa noite não é porque nós merecíamos. Nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem um grande propósito na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Se você tem certeza disso, glorifique o nome dele nessa noite.
Mas eu estou sofrendo, não tem problema, glorifica o nome dele. Uma coisa, meus amados irmãos, pelo menos nesses versículos, nós encontramos aqui 5 verbos que Paulo destaca nesses versículos, que nós vamos compreender os propósitos de Deus na nossa vida, porque os sofrimentos, irmãos, dos cristãos, eles nunca são em vão, irmãos. Não, nosso sofrimento nunca é em vão, nem da parte do soberano Deus. Na verdade, tudo o que acontece com os cristãos contribui para o maravilhoso plano de Deus na minha vida e na sua vida. E nós vamos entender aqui algo muito especial, porque ele continua dizendo: porque aos que de antemão, o que ele fez? Conheceu. Primeiro verbo, ele me conhece. Ele te conhece. Primeiro ele me conheceu, antes de eu conhecer ele, mas ele me amou primeiro. Glória a Deus. É por isso que eu estou aqui nessa noite, por isso que você está aqui nessa noite, porque ele te conheceu. Ele te conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele te conhece, ele tem intimidade com você. Ele sabe de toda a tua vida. Aleluia. Ele sabe de segredo que nem o esposo sabe da esposa, ou a esposa sabe do esposo, ou o filho esconde da mãe, ou a mãe às vezes também do filho. Mas ele sabe, porque ele tem um conhecimento. Quando nós pegamos o Salmo de número 139, irmão, para ser mais rápido aqui, 139, olha o que Davi, salmista Davi aqui, olha o conhecimento de Deus. No versículo 1, Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conhece. Davi dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece. Aí ele continua: sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha o conhecimento de Deus para o ser humano, ou com o ser humano. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, ele conhece os nossos caminhos, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. É por isso que, se você está enfrentando uma adversidade na tua vida, mas nesta noite a palavra do Senhor para você é esta: descansa nele, aleluia, porque não há ninguém que conhece a você mais do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Veja bem como que ele nos conhece. Quando nós pegamos aí o versículo de número 15 do mesmo salmo, Davi dizendo: olha, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto for formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aleluia. Glória a Deus. Você percebeu aqui como ele nos conhece? O conhecimento de Deus. Nós estávamos ainda informe no ventre da nossa mãe.
simplesmente aquela substância, simplesmente aquele feto, não tinha osso, não tinha nada, mas ele já me conhecia, ele já te conhecia, e o melhor que tem, que todos os dias da nossa vida, no livro dele já está escrito, Rabadacasumandecai, aleluia. Glória a Deus, esse é o conhecimento de Deus para a minha vida, para a tua vida, meu querido. É por isso que descanse nele, aleluia. Por isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, porque ele vai fazer o resto. Se você estiver na direção de Deus, se você estiver na presença dele, aleluia, ele te conhece, ele sabe, e na hora certa, no momento certo, ele vai te dar vitória, ele vai responder a tua oração, porque a tua oração já foi ouvida. Agora espera o tempo da resposta de Deus, porque a resposta vai chegar, porque ele está conhecendo tudo o que se passa na tua vida, o que se passa na sua família, aqueles que pisam em você lá na empresa, aqueles que às vezes criticam você por você vir na igreja, mas adore ao Senhor nesta noite, porque o Senhor tem um conhecimento profundo com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Segundo verbo que nós conhecemos aqui: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinou, o que é isso? Ele conhece e ele também te escolheu. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você. Aleluia. Tem gente que empina o nariz e acha que é o bambambam, acha que é o bom. Mas você está aqui nessa noite, querido, sabe por quê? Aleluia. Porque o Senhor te escolheu para você estar aqui. Aonde estão os habitantes do céu? Aonde estão aqueles que conservam essa esperança? Aleluia. Aonde está aquele que valoriza a chamada que o Senhor fez para você? Ele te chamou, querido. Ele te chamou, minha irmã, para você louvar o nome dele no círculo de oração, e você tem rejeitado. Ele te chamou, jovem, para você adorar a ele em espírito e em verdade, e muitas das vezes você tem deixado de lado. Ele nos chamou, companheiro, para nós fazermos a obra dele, e muitas das vezes nós temos negligenciado. Mas nesta noite, aleluia, valorize a chamada que você tem, aleluia. Simplesmente, às vezes você pode dizer: ah, mas eu não tenho chamada, eu estou aqui simplesmente sentado nesse banco. Mas glorifique a Deus, porque você é príncipe, aleluia. Você tem uma chamada. Ele te escolheu para você estar aqui. Ou você está aqui porque gosta? Será que você está aqui porque você gosta? Porque um dia você fez amizade com o pastor Gerson e ele convidou você para vir para a igreja? Não, irmão, de forma alguma. Aleluia. A coisa mais linda que tem, a coisa mais importante que tem, é quando você, às vezes, você manda um currículo, sei lá, ou você faz um vestibular para uma faculdade, e às vezes a pessoa fica ocioso, fica assim, será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser escolhido? Aí de repente, sei lá, sai na internet, de repente sai no jornal, no diário, e você vai lá rapidinho, aí você vê o seu nome lá. Oh, eu fui escolhido, eu fui um dos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Quem se alegra? Quem é que não se alegra? Não se alegra, irmão?
Mas se alegre nesta noite, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e haverá uma chamada muito em breve. E eu quero crer que o meu nome, o seu nome esteja lá, e quando haverá essa chamada, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai para as bodas do Cordeiro, para aquele que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Essa é a melhor escolha, irmão, que você fez, de estar aqui nesta noite, porque Jesus te escolheu, querido. Então louve a Ele, agradeça a Ele a cada instante. Lembre de onde Deus te tirou, aleluia. Você estava, quantos que estavam nas drogas, quantos que estavam na prostituição, quantos que estavam nas orgias deste mundo, quantos que estavam, meus amados irmãos, às vezes caído na sarjeta, os cachorros lambendo a boca, o povo passava de lado. Aí Jesus vai lá e escolhe aquele camarada, faz dele um pregador da palavra, faz dele um vaso, aleluia, santificado nas suas mãos, para louvar, para pregar, para ensinar a palavra dele, para adorar a ele. E você é escolhido dele nessa noite. Levanta a tua mão para o céu, adore a ele, meu querido, glorifica a ele por isso. Deixa a tristeza de lado. Aleluia, glória a Deus. E se ele conhece, se ele me conheceu, se ele me... Ele também tem um propósito na minha vida. Porque ninguém é escolhido em vão. Aí ele conheceu, ele escolhe, e agora ele... Depois vamos prosseguir aqui. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Terceiro verbo aqui. E você está aqui nesta noite porque o Senhor te chamou. Mas como assim? Você tem uma chamada de Deus. Você tem uma chamada. Ele te chamou. Aleluia. Para você servir a Ele. Ele te chamou para você fazer a obra dele. Ele nos chamou para nós, irmãos, ser um representante dele aqui na terra. Para nós sermos representante dele aqui na terra. Sabe quem queria ser representante dele aqui na terra? Vocês não sabem, né? Mas sabe quem pediu? Os anjos. Disse: não, vocês não. Eu vou levantar o homem. Eu vou levantar o camarada lá da sarjeta. Eu vou levantar aquele que não é nada. Porque ele vai ser, ele que vai pregar a minha palavra. Você tem uma chamada, querido. Valorize a chamada que o Senhor, aleluia, te deu na tua vida. Não despreze a tua chamada, aleluia. Mas eu sou simplesmente um diácono, não tem problema, é uma chamada. Oh, aleluia. Eu sou regente do ciclo de oração, sabe? Não tem problema, é um ministério, é a chamada que o Senhor colocou na tua mão. Valorize isso nessa noite. Mas eu cuido do jovem, não tem problema, valorize. Meu lugar é só sentar no jovem e cantar. É uma chamada que o Senhor colocou sobre vocês. Então valorize isso nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12. Aleluia, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Depois veio dizer: eu não tenho neles contentamento. Então valorize o conhecimento de Deus. Valorize nesta noite a chamada que o Senhor tem para a tua vida, porque dias melhores terás pela frente se obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Se Ele nos chamou, olha só, e aos que chamou, a este também justificou.
Ele me justificou, Ele te justificou. Pode alguém apontar o dedo para você, pode alguém até mesmo dizer: ah, aquela lá, aquele lá, mas é o Senhor que te justifica. Olha aqui, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Escute aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o todo dia, e fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem alguém apontando o dedo para você? Tem alguém dizendo que você não é nada? Tem alguém desprezando você? Mas quem te justifica é o Senhor. Aleluia. Pode alguém, ninguém vai poder te condenar não, querido. E se alguém querer te condenar, apresente ele nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque é ele que vai resolver esse problema. Não resolva com as tuas palavras, não resolva com as tuas mãos, mas dobre o seu joelho, converse com o Pai e diga para ele: o Senhor está ouvindo o que estão dizendo sobre a minha vida, mas eu sei que é o Senhor que me justifica, é o Senhor que conhece a mim. Eu tenho convicção da minha chamada, eu tenho convicção do conhecimento que o Senhor tem na minha vida. Então louve a ele, adore a ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós vivemos nos dias, irmãos, em que o ser humano gosta de ficar apontando o dedo. Fulano não era para estar sentado lá em cima. É como quando pegaram aquela mulher, levaram à presença de Jesus. Está aí, sim. Na lei de Moisés é para ser morta, apedrejada. E tu, o que tu diz? Jesus, calado estava, calado ficou. Ele baixa a cabeça, começa a escrever, sei lá, não sei o que ele escrevia, mas na areia. Aí de repente Jesus olha para eles e diz assim: olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Atira a primeira pedra nela. Aquele que não tiver nenhum pecado, tem que ser purificado, não pode ter pecado. Atira a primeira pedra. Ele baixa a cabeça de novo e continua. Aí ele levanta: mulher, onde estão os seus acusadores? Cadê aqueles que estavam te condenando? Cadê aqueles que estavam apontando o dedo para você? Senhor, foram embora, não tem nenhum. Então vá em paz, porque nem eu também te condeno. Vai e não peques mais, viu? Faça as coisas direito. Aleluia. Jesus é tão bom, irmão, que ele dá chance para nós. Aleluia. Embora que alguém está te condenando, embora que alguém está
aleluia, querendo que você saia da presença do Senhor, mas não saia não, fica no teu lugar. Aleluia, lembre-se dessa noite que foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou, e é Ele que te conhece. Quem está apontando o dedo para você, quem está dizendo que você não é nada, quem está dizendo aqui que você, aleluia, é simplesmente um membrinho de banco, meu querido, mas deixa na mão de Jesus, porque é Ele que conhece a tua vida. O ser humano conhece por fora. Eu conheço o pastor Gerson mais de 20 anos, mas eu não sei. Eu conheço ele assim, nós somos amigos, conheço ele por fora, mas o coração dele eu não sei. Sei lá, de repente ele pode até pensar assim, esse camarada não era para estar aqui nessa noite, não, eu chamei por chamar. Brincadeira. Mas, irmãos, a verdade é essa. É muito fácil apontar o dedo, mas é Jesus que te chamou, querido. Foi Ele que te escolheu. Ele tem um propósito lindo na tua vida. Aleluia. Falem o que falar. Sabe, irmão, às vezes alguém chega e fala assim, pastor, ó, estão falando isso, isso e isso. Sabe qual é a minha resposta? Meu filho, é o seguinte, para mim, fale mal ou fale bem, fale de mim. Fale mal ou fale bem, fale de mim. Porque enquanto estão falando, seja bem ou seja mal, irmão, estão lembrando de mim. Eu estou sendo lembrado. Não é verdade? Agora o ruim é quando você fica no esquecimento. Ninguém fala nem mal nem bem de você, irmão. Aí você está na pedra, quando ele diz o outro. Mas enquanto, irmão, e outra coisa também, eu vou dizer aqui para o jovem, e até mesmo a gente também, você vai atirar pedra em árvore que não tem fruto? A menos que tenha um passarinho lá em cima, né? O jovem deu risada agora, vocês gostam, né? Mas atira pedra, irmão, só em árvore que tem fruto. Árvore que não tem fruto não precisa tirar pedra, para quê? Derrubar as folhas? Se estão falando de você, querido, é porque você está incomodando alguém. Você está incomodando alguém. Aleluia. Alguém está incomodado com a tua vida. Mas saiba de uma coisa, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir, deixa que Ele vai tomar a frente, aleluia. Ele diz assim para Ciro, ó, eu vou na tua frente, eu vou endireitando tudo que é tortuoso, eu vou abrindo os caminhos, eu vou despedaçando os ferrolhos, eu vou abrindo as portas. Parece que Jesus estava dizendo assim, vamos quebrar tudo. Não, mas Ele estava dizendo, querido, descansa meu filho, porque eu vou contigo. Eu vou na tua frente, sou eu que estou na tua frente. Eu te escolhi, não foi por um acaso. Desde o ventre da tua mãe eu já escolhi. Tu és minha, tu és meu, e ninguém vai arrebatar da minha mão, não, aleluia. Não seja luta, não seja calúnia, mas não entregue os pontos não, mas adore ao Senhor, glorifica a Deus, aleluia. Chore nos pés do Senhor Jesus Cristo, porque vai ter vitória. E que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. E o último verbo é esse, e aqueles que o justificou, também o predestinou para ser herdeiro das coisas celestiais, aleluia, da morada eterna, aleluia. É para isso, tudo isso que nós estamos aqui nessa noite, e que o Senhor te abençoe grandemente e você possa continuar adorando o nome dele. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.